Então, nessa parte inicial dá para fazer dessa forma, ou a gente faz um teste automatizado mesmo. Sim, eu estava tentando desenvolver teste automatizado, principalmente por causa do 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 token inspirado, né? Porque quando expira, é... Mano, ou você fica logado ali por não sei quanto tempo, eu tive que deixar muito tempo aberto para ver se expirava. E daí, pô, mano, pra tu testar isso daí, tu tem que deixar o PC, sei lá, 1 hora ligado ali até expirar, é sacanagem, pô. É, então eu tentei fazer um teste automatizado ali, disso daí, só que eu ainda tô apanhando pra fazer isso. Pô, beleza. Eu acho que dá pra gente fazer assim nessa parte inicial alguns testes manuais e, e validar, porque tem algumas coisas que mesmo funcionando e com os testes manuais podem funcionar ok, mas quando a gente tiver tudo integrado, funcionando, pode ser que dê alguns probleminhas. Mas o nosso Dodge, se eu não me engano, tinha algumas. Deixa eu até só abrir aqui a parte do Dodge. Tinham alguns indicações para a gente fazer testes. Na parte de validação e testes. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Que aí seria mais ou menos com base nos critérios de aceites que a gente colocar, no caso, o Enzo, né? Como ele é o nosso PO, ele que vai ficar responsável por definir essas partes. Mas como a gente não especificou aqui o tipo de teste, dá para a gente fazer nessa parte das primeiras entregas, pelo menos alguns testes manuais, só para confirmar se está funcionando tudo ok. E aí, sempre que vocês também fizerem a parte de que envolve código e tudo mais, quando puderem enviar print da tela também, quando vocês abrirem um pull request. É bom porque tá no Definition of Done também. Isso. Eu Inclusive, preciso criei um. provar o seu, Alberto. Mas beleza, pessoal. A ideia de fazer essa reunião é justamente para que a gente consiga fazer o planejamento da sprint, mas tem algumas coisas que a gente precisa verificar e validar. Não sei se vocês repararam, mas o professor ele abriu as issues lá no repositório. Tem bastante coisa para corrigir. E não dá para a gente começar essa sprint sem fazer as verificações e as devidas correções, por exemplo, na parte de requisitos não funcionais, né? Ele comentou que as listas estavam mais voltadas para regras de comportamento do produto e não necessariamente requisitos não funcionais. A gente tem que fazer a validação e correção dessas etapas antes da gente, de fato, começar a implementar a parte dessas seções de requisitos funcionais e não funcionais, porque quando a gente for fazer a rastreabilidade, vai ter incoerências entre cada uma das etapas. Então, o que que eu sugiro, pelo menos nesses 3 primeiros dias da nossa sprint, considerando que cada uma dura aí 2 semanas, que a gente corrija essas issues do professor, e depois faça uma validação em grupo. Ali acho que dá para dividir para cada um fazer, não fica tão pesado assim. Mas a gente precisaria também de fazer uma revisão geral dentro do nosso Git Pages, porque tem coisas ali que
pelo menos do meu ponto de vista, estão um pouco inconsistentes. Eu acho que precisa esclarecer mais e também a gente anexar todas as evidências que a gente tem de que a gente fez a parte de engenharia de requisitos, validação com cliente e tudo mais. E também a gente precisa validar nossa entrega para terça-feira. Eu não acho interessante a gente deixar para fazer para a última hora, porque é muita coisa. E como vocês bem sabem, o professor ele sempre pega nos pontos mais que a gente eventualmente deixou passar ou que ele identificou que talvez não estejam tão claros assim. Aí eu queria saber também a opinião de vocês, se a gente segue naquela forma de divisão que a gente fez, porque eu não sei se vocês não lembram bem também, o professor ele comentou para a gente fazer no formato de matriz, né, como se fosse uma tabela. E aí cada uma das sessões do grupo que a gente pegou, a gente tem que fazer verificação e validação, usar as técnicas que ele comentou que está no material dele, e depois, se eu não me engano, tinha mais outras duas coisas, depois eu olho no meu caderno e mando para vocês também, mas a gente tem que fazer seguindo mais ou menos aquele modelo que o Enzo mandou, só que seguindo a estrutura do professor. Tipo, não tá errado o que, que ele fez ali. A gente só precisa reformular algumas coisas e deixar exatamente como que o professor pediu. Aí a minha sugestão fosse também que a gente fizesse essa matriz, nem que fosse de forma colaborativa ali, talvez no Miro, não sei, no Docs. E a partir disso a gente faz a divisão de cada um. Por exemplo, sei lá, o Enzo pega requisitos para validar quais técnicas ele usou e tudo mais do grupo. E aí depois a gente faz uma revisão geral entre a equipe para que todos estejam no mesmo nível de entendimento. Aí, com base nisso, eu queria saber como é que se vocês estão de acordo ou têm sugestão para a gente fazer, já começar a organizar essa parte. É, bom, primeira coisa, eu acho melhor a gente, de início, antes de partir para Sprint 2, a gente tentar fechar com essas issues. O que, tipo assim, o que é de entrega o mais prioritário, sim, é a gente fechar essas issues e, ao mesmo tempo, fazer a nossa análise do outro grupo. Acho que essa é a parte mais importante, assim, de agora. Agora a gente precisa só se dividir pra gente também não ficar, porque a última vez, vocês sabem como é que foi. A gente esperou as issues serem abertas e a gente acabou se ferrando um pouco. Então, algumas issues aqui, eu tecnicamente já tenho prontas. Como o cronograma, eu tinha alterado o cronograma, só que eu não tinha subido para main. O processo de engenharia de requisitos, ele fecha, ele fecha com o cronograma, porque o cronograma foi alterado e eu tinha tirado algumas coisas também. Projeto de engenharia de software. Eu vou ter que dar uma olhada nisso. Engenharia de requisitos e processo de XP eu também tenho que dar uma olhada nisso. Planejamento da sprint, falta verificação e validação. E OA, não sei o que é OA. Vocês sabem o que é isso? Como Tipo é a assim, pergunta? falta planejamento da release, falta V e você vai, e O barra A. Não entendi. VIV é verificação e validação com o cliente. Sim. Falta a gente apresentar esses, digamos que artefatos. Deixa eu só pegar aqui essa issue dele. Tá em cronograma, certo? Uhum. Esse O e A eu não sei o que que é, mas eu posso pesquisar no material dele também. VIV é basicamente verificação e validação, então é só, digamos que a gente entre a equipe verificar
se o escopo da sprint está ok, se, por exemplo, os requisitos que entraram lá quando a gente começou a fazer, se estavam claros e detalhados naquele nível que ele também comentou. Esse EID e OA eu vou confirmar com o monitor o que que é, não está muito claro. Mas eu acho que deve ser algo relacionado talvez aos objetivos. Não sei. Essa parte eu vou confirmar mesmo. Qualquer coisa eu também consigo mandar algo em e-mail para o professor. Eu também criei um material, criei é forte, né? Assim, eu pedi só para IA estruturar tudo mais organizado em formato HTML, seguindo mais ou menos aquele modelo que a gente fez da Sprint 2, só para a gente ter mais ou menos um norte do que seguir, porque, aliás, a gente está entrando na Sprint 3 e a gente precisa, além de fazer as entregas do projeto, corrigir essas issues e também fazer a entrega de terça-feira. Aí depois eu gostaria que você, Enzo, dasse uma olhada também para ver se talvez precisa fazer alguma correção. Vou mandar aqui no chat. Uhum. Só que tem que conferir se. Tem que conferir se eles estão de acordo com as stories do story map, lá do cronograma. Eu vou dar uma olhada nisso depois. O professor ele não chegou a, tipo, comentar, digamos assim, sobre as histórias de usuário. Ele só falou que a gente não anexou o mapa de histórias. Uhum. No mais, tipo, eu acho que foram mais, assim, não teve tantas críticas, digamos assim, em relação à parte de engenharia de requisitos. O que ficou Assim, faltando mais foi só a parte dos artefatos lá que ele comenta, que a gente tem que enviar e tudo mais. exatamente. Bom, enfim, a gente tem nesses labels que ele colocou, tem 4 que são inválidas. 4 que são tipo inválidas e outra é só tipo colocar lá, evidenciar. Ó, eu vou fazer o seguinte. Peraí. Evidências de execução. Compartilhar direito de software requisitos. Tá. Requisitos. Tá bom. Bom, acho que essas issues aqui, ó, dessa do que eu criei, do membro 1, 2 e 3, eu acho que eu já posso fechar. Essa a gente terminou, eu só preciso que vocês validem o pull request que eu fiz lá, que aí Sim. integra a parte que a Ana fez também e a parte das rotas que você fez, Enzo. Oi? Pode repetir, por favor. Essa parte do membro 1 e membro 2, que foi eu e a Ana que fez, eu entreguei. Aliás, eu só fiz a integração tudo na parte das pastas ali, do app front-end e back-end, e também do que você tinha feito. Aí, quando vocês, no caso, vocês que estão no back-end, tentar, né, verificar se o meu pull request está ok, que é esse que Beleza. está aberto aí. Inicialmente ele não deu conflito. Já é uma coisa legal. Mas pode verificar com calma também, não, Uhum. tranquilo. Sim, beleza. Eike, Opa, deu tudo certo aí com a sua issue? cara, deu alguns probleminhas quanto, tipo, por exemplo, é, Eu ele acho que seu achou áudio que ele tá bem baixinho para mim. Pra mim também. melhorou, eu deixei mais perto. Pouco mais.
Alô, alô, Pode falar, fala aí. alô, alô, Oi. alô. Está bem, assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim tá bem Tá, baixinho o tá som. baixinho, tá baixinho. E isso é porque eu tô no volume máximo aqui do notebook. Tá, eu vou. Por esse outro microfone fica melhor? Fica. Ficou Tá. melhor. Quanto às minhas entregas, o que que aconteceu? É, eu só tive problema com token inspirado, que, tipo assim, pra pegar o token quando ele expira, você tem que ficar mó tempão para chegar e daí não tava dando. Mas eu testei os outros, isso daí foi um da primeira task, né? De credenciais inválidas, usuário inexistente, deu tudo certo. No formulário de cadastro, du, dubli- duplicidade de login, também consegui conferir, e controle de perfil. Eu só não consegui verificar a rastreabilidade dos metadados no DevTools. Aí isso daí é algo que eu ia fazer hoje ou amanhã para dar uma olhada melhor como é que eu mexo com o DevTools, que eu não tenho muita familiaridade. E no outro que era verificar de campos obrigatórios e persistência de dados, foi, foi tranquilo. Eu dei reload, eu fechei até e abri novamente o local, tipo, dei Ctrl C, aí pedi para parar, aí dei npm run dev de novo, e tava lá, persistiu certinho, e é isso. Entendi. Você acha que já é suficiente para fechar só isso? Não sei, você tem acesso a issue aí do nosso repositório? Ainda não. Eu falei com o professor, eu mandei mensagem no e-mail dele e daí eu tô esperando ele me colocar como colaborador para eu poder ter acesso. Mas eu acho que você consegue só ver ela se você ir no nosso projeto, só para você dar uma olhada de como ela tá organizada. Sim, sim, isso daí eu consigo ver. Aí dá para ver só como é que ela tá estruturada. Ana e João, se vocês quiserem comentar também a parte do que vocês fizeram, que aí a gente meio que já faz a retrospectiva da Sprint 2. E aí eu ponho isso também na ata. Eu Pô, tinha feito, eu já tô. Ah, pode falar. eu tinha feito o protótipo da tela de cadastro de usuário residente. Aí eu não consigo mostrar aqui agora, mas o Alberto tem acesso. Aí eu implementei essas duas telas também e fiz levemente a implementação da listagem de residente e de usuário também. E foi isso. Aí Mas, o Alberto arrumou direitinho o que eu deixei passar aí, fez o pull request. Eu modelei o banco de dados e tá pronto para implementar já. Eu fiz com base é, no, nos relacionamentos das entidades, com base nas funcionalidades e que vocês estão trabalhando. E eu acho que já dá para implementar já. Beleza, só puxando o gancho aqui também. Eu fiz a integração da minha parte, que está praticamente associada com a da Ana, então eu não conseguiria avançar com a parte do front-end se a dela não tivesse, digamos que, terminada, mas de alguma forma eu consegui terminar também, então a gente tem uma tela de login. Eu não sei se vocês chegaram a acessar, mas talvez. Deixa eu compartilhar minha tela aqui mais fácil.
Vocês estão vendo minha tela? Então, assim, Eu não consegui anexar aqui a imagem, mas eu vou ter que abrir aqui no navegador. Essa aqui é a nossa tela de login, tá bem. A gente tentou deixar. Aliás, eu tentei deixar o máximo parecido com o que estava no Figma, só tá faltando aquela imagem lá que tá relacionada ao cuidado, mas a gente tem essa parte aqui que dá pra gente fazer um cadastro como gestor e como usuário, e como cuidador, na verdade. E a outra tela, se eu não me engano, foram onde que a Ana comentou, que é justamente a parte de cadastro de. Essa aqui é a parte de painel de residência. A imagem tá bem ruim, mas dá para ver mais ou menos como é que tá. Então segue mais ou menos na mesma estrutura que estava no Figma. Talvez a gente tenha que só que mudar aqui a organização do menu, porque tá tudo muito junto, como vai ser usado num tablet. Então talvez seja interessante ter uma análise com mais calma sobre isso. Aí, tipo, se a pessoa clicar aqui nesse botão do maisinho, ele consegue adicionar um novo residente, que aí entra nesse link aqui. Essa tela eu só reformulei como estava, mas segue mais ou menos o mesmo estilo que a Ana fez no Figma, que está praticamente igual. Então a pessoa consegue adicionar tipo uma foto. A gente precisa pensar mais sobre isso aqui, mas segue mais ou menos o mesmo formulário de cadastro. Então tem a parte de novo usuário, que é bem simples também, e o de novo residente. Basicamente foi isso que a gente implementou, então a gente conseguiu fazer boa parte das histórias de usuário. Falta só a integração ali da seção de acesso, então tinha a parte de, se eu não me engano, de um requisito que era que o usuário, caso não tivesse, tipo, ação dentro do sistema do aplicativo, tivesse inativo, depois de 15 minutos ele seria deslogado, então falta eu meio que implementar essa parte aí. E também fiz a integração da parte do Enzo com as rotas, que por sinal estavam muito boas. Mas falta só vocês dar o PR também e não, analisar. beleza. Eu vou tentar adiantar umas coisas já hoje. É, tudo bem se a gente fizer uma divisão de issue aqui? Então, era o que eu ia sugerir. Acho que são 11 issues, dá mais ou menos duas para cada um. E a gente tem uma que é só do Miro, então essa parte é só tipo enviar as imagens lá, é bem tranquilo. Depois me lembra, Matheus, também para eu te passar o acesso do Figma, ou se você quiser passar também, Enzo, para Eu ele. acho que eu já passei. Eu já tenho acesso ao Figma. Beleza, Eu fechou então. passei pra ele porque eu precisava seduzir um pouco pra ele vir pro nosso projeto. Tá certo. E também seria bem interessante que a gente enviasse aquela parte, acho que do brainstorm também, e da parte dos requisitos não funcionais que a gente fez lá no início, só para validar que a gente fez essa parte dos levantamentos de requisitos. No mais, eu acho que é isso. Quanto à entrega também de terça-feira, a gente talvez fosse interessante dividir para cada um, mas no sentido de cada um fazer uma análise minuciosa. E depois a gente, talvez em uma reunião, talvez na quinta-feira, possivelmente, ou no sábado, talvez, para a gente fazer essa validação de como está tudo estruturado. Até para que a gente consiga revisar também e ter um entendimento maior. E também elaborar a parte do relato, que também tem que ser entregue na terça-feira. Uhum. Você chegou a abrir essa parte do HTML que eu mandei aqui no chat, Enzo? Sim, eu acabei vendo por cima aqui pelo. Ele abre no. Abre aqui no Olha próprio. a ideia. Mas aí. Não, eu consigo abrir no navegador aqui. Entendi.
tem a opção de abrir no navegador. É só para que a gente consiga estar alinhado também para as próximas entregas da Sprint 3, mas só lembrando que a gente tem que terminar as issues, porque como vão ter coisas alteradas, principalmente na parte de requisitos não funcionais, então talvez a gente tenha que meio que revisar boa parte dessas entregas. Mas as entregas seguem ali as histórias de usuários, por mais que um outro requisito não funcional mude, a história vai permanecer a mesma. O que pode mudar é só a lógica ali por trás de como vai funcionar. Uhum. Beleza. Então vamos fazer aqui uma divisão de eixo, pode ser? Pode ser. De cara, deixa eu ver aqui. Vou ficar com cronograma. Vou ficar com processo de área de requisitos. Vou ficar com. Não vou ficar com esse processo aqui. É... Deixa eu ver também. MVP vai ficar comigo. Matriz de priorização vai ficar comigo. Lista de RNF vai ficar comigo. Tu vai fazer tudo, pô. Calma, tá tudo bem. Tô brincando. Tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. E pronto, podem. Deixa duas pra cada, pô, porque aí vai ficar mal pesado pra ti. Nem vai, mano, pode ficar tranquilo. E eu falo assim, no sentido também de antes de Ai. enviar para main, a gente precisa validar em equipe também, só Uhum. para fazer tipo uma revisão, É, para não deixar passar nada. tem 11 issues que o professor colocou. Isso. Requisitos e processos com XP. Inclusive, essa do Miro aí é uma issue morta, né? Porque, Ah, tipo, tipo, é porque achei que foi. Não vou falar nada. É porque é só enviar é só o colocar Miro, pô, é uma só colocar a referência do imagem. Miro no Pages. É literalmente, Basicamente. acabou, acabou a issue. Ah, vou pegar os não funcionais também, relaxa. Pronto, aí vocês podem ver. Assim, minha sugestão, você como é o PO, então tipo, você é meio que responsável para designar tipo o que que cada um vai fazer, tipo as atividades. Então, eu sugiro você Tá, fazer a divisão. Por isso que eu comentei de como são 11 issues, tirando essa parte do Miro, então daria mais ou menos duas issues para cada um. E aí depois a gente faz a revisão. Mas não sei se é interessante tu pegar 6 issues. Sim, é, pois é. porque o cronograma ele se alinha com o processo de engenharia de requisitos. Tipo assim, são duas issues que uma complementa a outra, então é melhor deixar essa parte comigo. Só colocar o processo de engenharia de software aqui. É, o Miro morto, o MVP também eu que fiz, então é melhor eu refazer. A anti-priorização também eu que fiz, então acho legal também eu refazer. Os RNFs eu que fiz também, então deixa eu refazer. E os funcionais, revisão que o Gustavo fez. Mas esse dos requisitos funcionais, ele não é tipo assim, não tá inválido. Ele colocou aqui, não tá inválido. Ele perguntou: ah, não há necessidade de edição ou consulta dessas informações? Tá, eu vou me tirar dela aqui. Perfeito. Story Map, onde está o mapa? O mapa tá lá também, lá no Figma. Sobre essa parte aqui que ele comentou, tipo, Beleza. realmente, talvez só adicionar um novo requisito de editar ou fazer consulta das informações. Eu acho que a gente não colocou isso mesmo. Não Tá, ficou eu claro, na vou, verdade. eu vou dividir aqui então. Alberto, eu gostaria que você ficasse com engenharia de requisitos e o processo com XP. Opa, opa. É, e também
Deixa eu ver aqui. Se você olhar seus requisitos funcionais. Aí sobraria uma, duas. Sobrariam 4 issues aqui. O outro é tipo. Você que você tá comigo. De priorização. Tá, eu posso deixar você também nessa matriz de priorização, Alberto? Pode ser. Você tá com. Tá com 3. De Red boa. Uma, duas, três. Duas, três, quatro. Eu tô com 4 pra mim é totalmente tranquilo. Põe alguém Deixa eu ver. como revisão também, por exemplo, já que a gente escolheu o Scrum XP, uma das práticas do XP é justamente ter o pair programming. Tipo, por mais que essas issues não envolvam programação em si, seria interessante que trabalhassem, tipo, em duplas. Pelo menos, tipo, por mais que você, tipo, faça a correção, é interessante que outra pessoa esteja Revisa, ali você como fazendo revisor. isso. Mas não é melhor Exatamente. colocar isso no pull request? Quando a gente for, tipo, pra colocar pra developer, aí você coloca o monitor e, e o seu, mais alguém pra revisar. Que era o que a gente tava fazendo antes. É uma boa, porque às vezes, tipo, pode ser que a gente deixe, sei lá, passar uma coisa ou outra, e a pessoa vê, ah, não, isso aqui tem que alterar. Beleza. Que mais? Story map. Mano, eu acho que eu tanco esse story map aí, só que eu não consigo me botar como assigner, mano. Então é tu aí. Vou colocar um label aqui, Matheus Zic. Bota. Zic. Bota um label aí, que pronto. Pronto. Label aqui, Zic. Não salvou? Ah, não precisa disso não, vai. Você sabe qual que é a sua. Uhum. Vocês estão com o YouTube Rabbit, vocês estão vendo as issues que foram abertas? Sim. Sim. Todos vocês? Aí aí sobrou só duas, né? E decide aí o. Sobraram, Ah, oi? sobraram 3. Não, sobrou duas. Uma é a do Miro. Ah, tá. Quer Tenho colocar um só link mais no um, Git page. tenho só mais um comentário também, e, tipo, isso pra Ana. Já que você tinha feito ali a parte do protótipo de alta fidelidade da parte de cadastro de residente e novo usuário, eu aconselho a colocar também no Figma. Tá bom. Se puder, Enzo, abrir uma issue sobre isso aí, só para Beleza. validar também. Aqui. E também Com acho que você aqui, talvez Carol. fosse interessante, por mais que a gente precisa revisar, Nessa. a parte do banco de dados também. Pelo menos nessa parte inicial, acho que talvez fosse interessante o João adicionar. Eu não cheguei a olhar com calma, assim. Peço desculpas, na verdade. Eu vi que você tinha mandado lá no grupo. Mas hoje à noite eu dou uma olhada e aí te aviso. Mas seria Não, interessante, por tranquilo. mais que seja tipo uma versão inicial, a gente adiciona lá para o professor saber o que a gente está fazendo também. Beleza. E você pode ficar com essa é, do estagiário de requisitos. João. Qual que é o seu GitHub? JOPE SMP.
Pronto. Eu Tá vou aqui. ficar com a da engenharia de requisitos, então. Processo de R, isso. Beleza. Então a gente fechou o sprint 2, então é bom a gente fazer Não o... exatamente. Tipo, eu acho que o Matheus aí que tinha ficado com algumas coisas pendentes. Ou a gente passa tudo isso para sprint 3 e fecha a sprint 2. Tipo, eu acabei de abrir, na verdade, uma milestone. Só não coloquei a descrição. E aí, o que você propõe? Porque assim, eu sei que, tipo, tu acabou de entrar, mas de fato a sprint 2 em termos de data, ela fechou dia, acho que foi no domingo, ou se não ontem. Talvez fosse interessante a gente só passar o que ficou faltando para a sprint 3. E aí também, se tiver precisando de ajuda, aí na parte do back, sei lá, fica você, o Enzo e o João. E também, moçada, a gente vai precisar revisar a parte lá das duplas que estão lá na seção de grupos, porque como o Matheus entrou agora, a gente tem que tirar também, se eu não me engano, o Gustavo. Eu acho que já não tá mais lá. Mas adicionar o Matheus na parte do back-end também. Certo. Beleza. Então, Matheus, Rick, queria só saber se, tipo assim, planejamento, se a gente deixa como débito técnico ou, não sei, vai resolver nesse 23. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, tá. Não sei o Matheus. Se não tiver conseguindo falar também, pode digitar no chat que a gente lê. Alô? Eu acho que ele Sim, saiu, né? enfim, eu acho que Enfim, a gente você... define depois também. Beleza. Mas eu acho que talvez fosse mais interessante passar mesmo para sprint 3 e aí tentar dar um gás também para não atrasar as outras demandas. Beleza. Ver se eu vou resolver algumas issues já hoje mesmo. No mais, só para fechar aqui a parte da ata e também da retrospectiva da Sprint 2, tipo, tem alguma coisa assim que vocês acham que estão pesando, tipo, para vocês? Talvez o tempo, demanda, ou não sei, Talvez o excesso o de demanda. o framework, Mano, sei pra lá, mim foi só o proje... tempo, mano. Mas também porque eu entrei, tipo, no finalzinho da Sim, sprint. Mas assim, começando com a sprint do início, pô, pra mim acho que vai dar tranquilo. tá certo. João, Ana, vocês têm algo a acrescentar também? Tá de boa? Como é que tá para vocês? Tranquilo. Tranquilo, tudo certo, mano. Então, podemos finalizar por aqui? Podemos. Beleza, então, moçada. A gente só precisa Outros? também validar a parte da entrega de terça-feira. Aí eu vou criar um documento aqui, talvez no Docs mesmo, só para a gente seguir ali a parte da matriz que o professor falou. E aí depois disso a gente divide para cada um que cada um vai fazer. E É, depois a gente revisa em grupo. um comentário. Toda, quando vocês forem da Merge, vocês da Merge pra mim, beleza? Dá pull request pra mim. Main não, desculpa, develop.
Tem um pull request para developer. Faz pra developer, porque a developer tá, tipo, meio atrasada. Tá bom. E aí depois a gente sobe pra mim. E assim, como o Não é bom professor, ele meio que já... apagar a developer pra não confundir, o pessoal não. Não, porque tem algumas coisas ali que eu acho que o Enzo não deu por request, que eu acho que foi a parte do protótipo de alta. E aí a gente precisa Uhum. validar isso. E algumas outras, acho que protótipo de baixa também, e de outras coisas, outras imagens também, se puder confirmar pra gente, Enzo. Porque É, se a foi, gente se a gente foi, fechar ela, a gente vai ter que criar um outro, subir tudo novamente. é, é, foi tipo, era o protótipo de baixo e o protótipo de alta. Tá todo na develop, inclusive o cronograma novo e também o sprint planning. Porque, assim, tipo, se você tiver feito só modificação ali na parte da pasta docs, eu acredito que não vai ter conflito Foi com só a docs. develop. Foi só Isso, docs. porque são, digamos que seções diferentes do Então eu vou cronograma. mergear a develop para develop. Beleza, então. Agora a nossa develop vai ser a nova developer. Isso. E aí a gente, depois que corrigir essas issues, a gente sobe tudo para main, fecha essas branches que estão meio, tipo, já passou. E aí cria uma padrão mesmo developer. Tipo, essa developer eu criei só porque eu não fazia ideia se a gente podia usar a mesma que a gente subiu durante a entrega da unidade 2. Beleza. Isso aí então. Feito então. Alguma pergunta? Não, acho que só isso Ó, mesmo. É, Fechou. Então, talvez só um comentário para ti mesmo, Enzo. Depois dá uma olhada nesse, tipo, planejamento, entre aspas, da Sprint 3, que eu preciso validar contigo também para passar para os membros. beleza. Mas no mais é isso, pessoal. A gente vai só formular essa parte e aí, conforme eu criar a matriz, eu mando uma mensagem lá no grupo para vocês. E aí, se tiverem dúvida também sobre qualquer coisa, manda lá no WhatsApp. Beleza. É isso, ok. pessoal. Valeu. Então é isso, moçada. Vocês estão aí dispensados. Boa Valeu. noite. Boa noite Boa para noite, vocês. rapaziada. Tchau.